Luísa, eu não consigo entender como que uma Damares é eleita. Minha avó me mandou pós primeiro turno. Então, vó, esse vídeo é pra você e pra todo mundo que também não tá entendendo como que pode esse conservadorismo estar avançando tanto na nossa sociedade. Esse é o segundo da série Análises que Impressionam, que junto com técnicas argumentativas, fundamenta os argumentos que funcionam. Meu curso em que eu entrego pra você as bases para construir análise objetiva da realidade com segurança para defender seus pontos de vista. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouco esse fenômeno, também com o objetivo de pensar em caminhos para combatê-lo. Afinal de contas, a problematização, se não for nesse sentido de investigar de onde vem para pensar para onde ir, só leva a gente para a depressão. Então, vamos lá. Por que será que o conservadorismo avança no país? E aí, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês hoje, e que vai ser um dos principais que a gente vai ter na nossa experiência de avanço quanto à argumentação, é sair do campo da subjetividade. Então eu não quero respostas do tipo, porque essa galera não tá nem aí pra ninguém, porque eles são desumanos, porque sei lá o quê. Não vamos entrar em análise de caráter, ainda que seja extremamente tentador. Nosso objetivo aqui é olhar para essa situação de uma forma objetiva, ou seja, aquilo que não varia independentemente do seu ponto de vista, para que a gente possa construir uma linha de raciocínio e conduzir qualquer pessoa a uma conclusão semelhante à nossa, ainda que ela não concorde, ela vai entender e a gente vai conseguir estabelecer um diálogo desde que ela seja razoável, né? Porque infelizmente essa não é uma condição de todos atualmente. Eu sou a Luísa Weber, para quem ainda não me conhece, formada em Direito pelo UFMG e há 8 anos no mercado do ensino da argumentação. Sou apaixonada por essa temática, afinal, ela transformou a minha vida e eu conto que ela também pode transformar a sua. E é por isso que eu tô aqui, para te servir o avanço, caso esse seja o seu caso, Bondalicious. Então, bora lá. Eu tô aqui com meus post-its, eu tenho 2 colados na mesa, e é isso, são os roteirinhos que a gente tem para seguir nessa aula, em que eu entrego para você também um cheiro do que é estar dentro dos argumentos que funcionam, direto aqui comigo, no ao vivo, sem filtro, sem corte, sem edição. Então, bora lá. Primeiro ponto que a gente faz ao construir uma análise que impressiona é voltar nas definições. Ir naquilo que não é discutível, né? Que é o conceito, algo objetivo. Então, primeira coisa, o que é avanço? O que é conservadorismo? Avanço, como a própria palavra diz, ir para frente. Por contraste, não ir para trás, né? Então, a gente vai usar essas duas técnicas, definir pela origem da palavra, pelo que ela nos diz, e também por contraste com um outro conceito. São 2 formas de nos ajudar a conceituar. Então, avanço, aquilo que vai para frente. Por oposto, aquilo que não retrocede. Então, algo que tem avançado é algo que tem crescido. Conservadorismo, agora. Pela palavra, o que conservadorismo quer dizer? Um movimento de tendência à conservação. Então, aquilo que quer conservar. Agora, por contraste, qual que é o oposto de conservadorismo? Progressismo. Então, enquanto o progressismo quer ir para frente, o conservadorismo quer manter as coisas como elas estão. Ok. Por que alguém quereria manter as coisas como elas estão num cenário caótico como que a gente tá, Luísa? Por que alguém pode querer manter meninos vestindo azul e meninas vestindo rosa? Qual que é o sentido disso? Tem sentido. Sociologicamente, a gente consegue tranquilamente entender esse fenômeno. Por isso que sempre que a minha avó chega pra mim e fala, Luísa, eu não consigo entender como é que não sei o quê, eu falo, vó, entender eu consigo, né? Agora, concordar, ficar de boa já é outra história, mas entender a gente consegue se a gente recorrer às ciências humanas, e é por isso que eu sou apaixonada por esse nosso método. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente inclusive consegue dar uma calmada, né? Porque a gente vê que a gente não está simplesmente inserido num mundo caótico. O ser humano, ele tem essa necessidade de dar sentido. Então, entender traz pra gente a paz necessária para pensar em caminhos, né, de construção. Então, vamos tentar entender esse processo. Quando a gente pensa nessa dicotomia, conservadorismo, progressismo, a gente é remetido para um evento histórico, que é relevante dentro da história ocidental, chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um evento que aconteceu na França no século XIX, em que, movida por uma burguesia, né, e que estava apoiada num discurso filosófico chamado Iluminismo, esse movimento, essa insurreição
essa insurreição, né, derrubou aqueles que estavam no poder, que eram quem? Os reis, né, o rei, o monarca, que tinha um poder absoluto, inquestionável, apoiado pela autoridade religiosa e cujo poder também era justificado pela hereditariedade. Então a gente vê aqui 3 elementos: Estado, família, religião, todos misturados. Então o rei, ele era filho de um antigo rei, que era consagrado pela autoridade religiosa e que assim detinha poder político. Só que tinha uma galera, né, que estava começando a se incomodar com isso. Por quê? Porque dentro dessa estrutura, o que a gente pode enxergar? Um caráter muito importante: rigidez. É uma estrutura rígida, não tem mobilidade social, né? Se você nasceu em uma determinada família, é de uma determinada classe, você vai continuar ali, meu filho. Para você ascender, vai ser muito improvável. Então isso gerava uma falta dessa mobilidade. E aqueles que estavam conquistando poder econômico por meio do comércio estavam insatisfeitos por quê? Não tinham poder político. Olha que doideira, hoje a gente associa tão diretamente, né, ter grana com ter poder, e nessa época isso não era necessariamente colocado. Se você não tinha um título de conde, de visconde, de sei lá o quê, você não tinha poder político. Tanto que as pessoas compravam títulos nessa época, né? Enfim, então havia essa necessidade de conquistar poder político, e dessa forma a burguesia financiou a Revolução Francesa, que se apoiou em ideais iluministas, né, para se construir. Que ideais eram esses? Qual que é aquele triozinho que a gente já escutou várias vezes aí como lema? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, com base principalmente no ideal da liberdade e da liberdade pela razão, se conseguiu depor a galera que estava no poder. Como? Liberdade, né? Ou seja, a visão de que eu tenho direito de que o Estado não intervenha na minha vida, de que eu tenho direito de poder exercer o meu poder enquanto indivíduo. E como que eu vou fazer isso? Me libertando por meio da razão dessas explicações irracionais que justificam o poder como ele é colocado hoje. Então veja, como que esse rei é rei porque Deus mandou? Que loucura é essa? Então vamos usar a razão para nos desprendermos dessas autoridades religiosas que nos mantêm nesse espaço de retrocesso. A razão nos levará para o progresso e o progresso nos tornará livres. Então o ideal de liberdade está associado ao progressismo. E o conservadorismo? Associado à manutenção da tradição. Então vocês acham que todo mundo aceitou de forma tranquila essa transição? Você acha que a galera que vinha de uma família que conferia, né, a ela poder, queria que essa situação mudasse? Você acha que as autoridades religiosas queriam que a sua voz deixasse de ter um poder absoluto sobre o que era feito ou o que não era feito? Então há um movimento de retração, né, de conservação. Então o que a gente está percebendo aqui é que o conservadorismo e o progressismo se contrapõem sociológica e historicamente. E aí o que eu quero trazer para vocês agora é algo muito interessante, que inclusive é um conceito argumentativo, que nós vamos aprender de forma mais aprofundada no Argumentos que Funcionam, que é, muitas vezes a gente acha que a discordância está no ponto de chegada, mas na verdade a discordância está no ponto de partida. Então o que difere alguém que está no progressismo e alguém que está no conservadorismo? É o valor que move essas pessoas. Tanto nesse sentido de interesses pessoais, né, o que é mais interessante, mas não é só por isso. O seguinte, a gente já viu que progressismo tem a ver com liberdade. E conservadorismo tem a ver com o quê? Com segurança. Isso mesmo. As instituições tradicionais, por mais que gerem uma rigidez, né, e não permitam o avanço, elas trazem uma sensação de, eu conheço o mundo em que eu estou inserida. Eu sei como é que o mundo é organizado. E se o mundo parar de ser organizado desse jeito, como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que a gente vai sobreviver? Historicamente, o que move o ser humano é a busca pela sobrevivência, né? E a sobrevivência está diretamente ligada à segurança ou à liberdade? Você estar no seu grupo, se manter no seu clã, não se afastar, estar junto, é liberdade? Não, mas te dá segurança. Agora, se você decide discordar dos valores que são colocados, decide se jogar no mundo, se aventurar, você ganha liberdade, mas a sua segurança se perde. Então a gente dicotomiza, né? Segurança e liberdade são coisas que a gente vê como opostas. O próprio Freud falou disso. Então a gente tem esses dois movimentos, progressismo e conservadorismo, que são movidos por valores opostos, segurança e liberdade. Então isso é muito importante da gente ter em mente, porque essa busca pela liberdade,
que norteou o progressismo é uma das principais características de uma época que a sociologia define como modernidade. O Bauman, aqui na Modernidade Líquida, vai ensinar pra gente que a modernidade, para ele, né, é um período de uma tentativa de ruptura com essa tradição. E aí ele vai dar esse nome de derretimento, né, em que a sociedade tinha como objetivo derreter os sólidos que estavam colocados, que eram quem? Estado, autoridade religiosa, família. Então a modernidade vem com esse ideal de libertação e para que aconteça, precisa derreter as tradições que geram essa rigidez. Estamos juntos? Liberdade, progressismo. Pré-requisito, derreter o que está colocado. Só que o que o Bauman vai dizer pra gente? Que nesse momento, o objetivo da galera era construir novos sólidos. Era romper com esses sólidos que não serviam mais e construir outros. Baseados em quê? No ideal de liberdade e nela. A razão. Só que, ao longo da história, o que nós entendíamos como a promessa do futuro, que era a razão, foi se mostrando falho em vários sentidos. Então, sistemas políticos que deram errado, avanços tecnológicos que foram construídos por meio da ciência e que não operaram em função do progresso da humanidade como se imaginava. Então, esse progressismo, né, que se esperava por meio do uso da razão, ele foi decepcionando principalmente a classe, a maior parte das pessoas, que diferentemente da burguesia, que conquistou sua liberdade e foi viver a sua vida plena, com poder político e econômico, numa estrutura inclusive muito parecida com a anterior, a maior parte da população se viu perdida, né? Não representada no novo sistema de poder assim como esperava que fosse. E aí a gente tem um momento de incerteza muito grande, essa é uma das características do que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, que é esse momento atual. Por que modernidade líquida então, né? A gente vê no Análises que Impressionam lá no nosso curso. Mas então a gente está percebendo que é um tempo marcado por individualismo, por incerteza e pelo individualismo. O individualismo para o Bauman é uma das principais características da modernidade líquida. Mas calma, não é individualismo necessariamente num sentido de egoísmo. É no sentido de olhar para o mundo numa perspectiva mais individual e menos coletiva, tá? Então, mais uma dicotomia que a gente traz aqui. Vamos remontar. Conservadorismo, progressismo. Conservadorismo está ligado à tradição. Progressismo está ligado a avanço, ruptura. Tradição está ligada à segurança. Ruptura está indo em busca da liberdade. Tradição está muito ligada à coletividade. Afinal de contas, historicamente, o ser humano se construiu como um grupo que coletivamente construía sua sobrevivência e encontrava segurança na coletividade. Ok? Então, coletividade está ligada à segurança, dentro do nosso saber tradicional. Já a liberdade, né, ela vai se associar ao indivíduo. Porque como que eu sou livre se eu tô preso dentro de uma coletividade? Então eu não quero essa coletividade me limitando, eu quero sair. Ok? Então, liberdade individual, segurança, coletividade. Mais uma dicotomia que a gente traz aqui. Então agora vamos lá pra gente entender o avanço do conservadorismo. Porque outra coisa que a galera às vezes não consegue entender, mas como que tem uma pessoa que diz que é liberal, mas que é liberal só pra economia e não é conservador pros costumes? Isso é o trem que mais me irrita na história. Porque, né, a pessoa defende ali a liberdade do indivíduo para ganhar dinheiro e sem ter que ter nenhum tipo de taxação, podendo fazer o que quer. Agora, casar com quem quer não pode. Aí já é demais, né? Poder fazer minha fortuna virar mais fortuna sem me preocupar de forma alguma com distribuir essa renda, beleza. Agora, ter liberdade para escolher a pessoa com quem eu quero compartilhar minha vida, aí não pode. Então, é um avanço do conservadorismo nos costumes, mas também um avanço da economia liberal, né, da economia de direita. Então, como é que isso acontece, gente? A partir de todo esse cenário que a gente viu. Por quê? Existe um reforço do individual. Então, o interesse do indivíduo, ele se torna muito mais relevante, né? Então, me preocupo em proteger aquilo que importa pra mim. O coletivo, nem penso, né? Eu penso em mim. E isso todos nós, não é só a galera que é conservadora, não. Nós temos essa tendência, é uma questão sociológica. Quando a gente pensa, por exemplo,
nossos questionamentos de toda uma geração, né? Eu tenho meus 26 anos, as pessoas que têm aí 4, 5 anos a mais que eu, 4, 5 anos abaixo de mim, eu vou dizer desse espaço amostral que eu convivo mais e percebo essa semelhança, a gente tem muitos questionamentos sobre quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, qual é o meu propósito, muito mais do que sobre que lugar é esse, que mundo é esse em que eu estou inserida, que sociedade é essa, né? A gente está muito ensimesmado dentro desse momento atual. Então, é o que importa para mim. Então, quer dizer, existe um grupo que é movido pela segurança e que quer manter a tradição. Mas, manter a tradição do que importa para si. Vocês estão conseguindo perceber? O mesmo grupo, ele reúne esses dois valores. A busca pela liberdade para ser quem se é e defender o que se acredita, mas às custas da coletividade. Esse é um ponto. E outro ponto, por que conservar? Por que alguém quer alguém que diz que meninos vestem azul, meninas vestem rosa? Porque essa lógica de gênero faz parte de uma instituição familiar patriarcal. E essa instituição familiar patriarcal traz essa sensação de segurança. Principalmente para alguém que manifesta uma religião cristã. Porque se não houver mais esse senso de família patriarcal, como serão as famílias? Como vai ser a sociedade? Será que vai dar tudo errado? Como que vai ser essa organização? Criança vai ficar sem pai, criança vai ficar sem mãe, como se já não ficasse, né? Mas enfim, sem pai no caso. Mas enfim, então a gente vê que é movido por uma busca pela segurança. Vocês entendem isso? Então quer dizer, a gente precisa, na minha opinião, perceber que esses movimentos, eles são feitos por indivíduos. E que esses indivíduos têm valores. E que se a gente simplesmente... e esses valores, eles têm causas sociológicas. Se a gente simplesmente para nesses valores e nem os entende dessa forma mais profunda que a gente está propondo aqui e trata como traços de caráter, o que pode ser feito diante dessas pessoas que são absurdas e mau caráter? Como que você conversa? Agora, quando você entende que sim, dentro desse grupo tem pessoas que são absurdas e mau caráter, mas tem um grupo muito maior que está sendo movido por algo inconsciente ali, que são valores, por exemplo, de busca pela segurança, que vem através da manutenção da tradição. Então, conservadorismo. Mas que, por outro lado, né, desejam ter uma liberdade no sentido de operar com seus recursos. De sentir que o Estado não está simplesmente tomando os seus recursos de forma que ele está perdendo acesso à sua própria propriedade. Então, são valores que estão ligados a esses movimentos, né, sociológicos. E aí nós vamos focar aqui no conservadorismo. Não vou entrar no liberalismo econômico, não, porque não é o tema do vídeo, né? Eu só trouxe pra gente perceber o quanto que é complexo e o quanto que essas análises nunca acabam, né? Por isso que eu sou apaixonada e viciada, porque o tempo inteiro você tem novas construções para fazer e isso vai te dando uma possibilidade de se relacionar muito melhor com o mundo, né? Inclusive de dialogar com pessoas que pensam diferente de você. Então a minha avó, por exemplo, hoje não entende como que alguém pode votar na Damares, mas isso teve a ver com o quê? Diálogos infinitos que nós tivemos sobre papéis de gênero na sociedade. Então, a minha avó hoje, que tem 75 anos de idade, mudou o seu posicionamento acerca dos papéis de gênero na sociedade, ainda que tenha um ranço muito grande dessa tradição em que ela foi criada, em função de argumentos que funcionam, que foram aplicados ali na veia, né? Afinal de contas, não foi para outra pessoa que eu criei esse método, né, gente? Antes de qualquer coisa, eu criei foi para aprender a sobreviver até o momento em que ele amadureceu, a ponto de eu estar preparada, né, para entregar para vocês ao longo aí desses anos já de trabalho com argumentação. Não só no profissional, mas como eu tô contando aqui no pessoal também. Mas então vamos voltar. Avanço do conservadorismo. Então o que a gente tá vendo é uma busca pela segurança. E aí, entendendo que isso é o que fundamenta esse medo que essa galera tem de que caso a esquerda ganhe, a família vai acabar, a religião vai acabar, o mundo como se conhece vai estar ruído e a gente vai estar num lugar completamente sem, né, enfim, sem certeza de nada, é a gente entender que tem medo por trás disso, que por trás disso tudo, é difícil eu sei, mas tem pessoas que já foram crianças, que estão assustadas, estão com medo. Então a primeira coisa que você tem que fazer para querer construir uma linha de raciocínio, né, com alguém é voltar nesse ponto em comum. E a partir daí discutir esses ideais de segurança. Né? Se a gente quer, vamos supor que você queira realmente usar seu argumento para mostrar que não necessariamente o conservadorismo, que o progressismo vai destruir, né, as coisas. A gente precisa mostrar que o progressismo ele tem também as suas vantagens, em primeiro lugar, e que ele também não vai necessariamente romper completamente com essa tradição. Então, quando a gente vê alguém que
apoia uma Damares da vida, por exemplo, é por trás desse apoio enxergar a preocupação que essa pessoa tem de manter a família como uma instituição e mostrar que nós também temos a preocupação com a família, mas com o ideal de família que permita que cada pessoa tenha a sua família e mostrar para essa pessoa a incoerência disso. Olha, você é a favor da proteção da família, né? Mas só da família de uma determinada maneira, né? Ah, não, mas a família foi Deus que falou que tem que ser desse. Beleza, mas isso é uma concepção sua, com base na sua religião. Você entende isso? Entendo. Tá, mas aí me explica uma coisa. O que você acharia de, a partir de amanhã, o Estado dizer que todos os cidadãos têm que pagar 30% do seu salário de dízimo? Mas seria um absurdo. O que você acha do imposto de renda? Um absurdo. O que você acha do imposto cobrado em cima de produtos? Um absurdo. E se o Estado falasse que isso é porque Deus mandou? Você ia achar menos absurdo? Não, seria um absurdo. Tá, mas então por que o Estado pode falar que eu não posso casar com uma mulher porque Deus mandou? Será que esse é o papel do Estado mesmo? Agora, né? A gente precisa entender que famílias formadas de outras formas também têm amor. Olha aqui, e aí trazer uma informação, e aí por meio desse retorno, mostrando que a gente tem valores em comum, porque foi assim que eu consegui desconstruir com a minha avó as percepções dela de papéis de gênero. Foi encontrando coisas em que a gente pensava parecido. Encontrando uma base comum, voltando que, olha, eu também busco segurança, você acha que não? Você acha que eu também não acho importante ter um lugar para chamar de meu? Você acha que também não acho importante saber que eu vou ter o dia de amanhã? Isso é importante para mim também. Agora, sendo quem eu sou, inclusive, a minha própria segurança está sendo ameaçada por esses papéis de gênero que a senhora defende. Por quê? A partir do momento que eu saio com um determinado tipo de roupa, eu não estou sendo respeitada. Ou seja, eu defendo a minha liberdade para usar as roupas que eu quero também por uma questão de segurança. E aí a gente mostra que tem algo em comum. E aí a gente consegue traçar um diálogo, mesmo que lá na ponta a gente discorde. Porque a discordância não é no ponto de chegada, é no ponto de partida. Então, se a gente consegue pelo menos achar uma base comum ali, a gente consegue ter um diálogo que funciona, ainda que no final a gente não concorde sobre o resultado. Mas no meio termo a gente pode achar caminhos em comum para conviver numa sociedade de uma forma democrática. E esse é o meu objetivo com o meu trabalho, com o serviço que eu coloco para vocês. Nos capacitar, né? Capacitar as pessoas que estão prontas e que desejam para serem parte não só da sua própria transformação, que é fundamental. Então eu garanto para vocês, assim, na minha pele e com a experiência das centenas de alunos que já passaram pela minha mão, que assim, não tem um feedback que eu recebo de um aluno que não traz essa característica de, olha, mudou a minha forma de ver o mundo, mudou, me trouxe segurança, como eu compartilhei com vocês lá no Instagram, né? Por exemplo, o caso do Lucas, que foi elogiado pelo chefe dele pela forma como se posicionou no grupo de trabalho. Então, isso transforma a nossa vida no campo individual, né? Até no sentido de você estar mais em paz com aquilo que você acredita, estar mais sereno nesse mundo que é caótico, mas também traz uma potencialidade maior de você participar da transformação do mundo. A partir do momento em que você se torna alguém capaz de praticar a democracia que você diz defender. Porque não tem como, galera, construir uma sociedade democrática com base em discursos de certezas rígidas que não podem ser debatidas. A rigidez, como eu sempre falo, a rigidez da certeza só pode levar ao autoritarismo. Então, se nós somos defensores da democracia, como dizemos que somos, nós precisamos ser capazes de aceitar as discordâncias e de saber dialogar com quem discorda da gente. E é por isso que eu ancoro nesse produto o valor que eu ancoro. Porque eu entendo quanto isso pode transformar, não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. E eu sou muito grata de hoje condensar, né, aqui os conhecimentos que eu preciso para afirmar com segurança. Eu sou capaz e eu sei que eu sou uma das melhores pessoas para você ter contato. Eu não conheço, na verdade, ninguém que oferece esse produto da forma como eu ofereço, né? Que junta essas duas coisas, o método argumentativo com as ciências humanas aplicadas à realidade, para que a partir das análises das ciências humanas você ganhe segurança, você entenda a sua forma de pensar, porque entendendo a sua forma de pensar, dentro da técnica argumentativa, você consegue conduzir o outro numa linha de raciocínio. Beleza? Então é isso que você vai ter acesso no Argumentos que Funcionam, e assim vai ganhar o quê? Segurança para defender os seus pontos de vista e, de quebra, serenidade, tranquilidade, pelo menos um pouco mais, para lidar com a realidade caótica em que a gente tá e parar de falar, não consigo entender como que. Não, consegue entender.
E aí, dentro disso que a gente consegue entender, vamos ajudar o outro a entender? E vamos juntos pensar em caminhos para combater essas situações que nós consideramos problemáticas da nossa sociedade? Esse é o meu convite. Bora mudar de lente, Wandelicious, e a gente se vê no próximo vídeo.